Fala Dev, Robson aqui e seja muito bem-vindo até essa aula. E cara, eu tô muito animado em gravar esse conteúdo hoje para ti, porque a gente está começando aqui um projeto novo chamado PHP Tips. E a ideia desse projeto é que a gente possa programar juntos, na prática, se divertindo, enquanto resolve problemas e desenvolve aplicações reais que tu pode inclusive utilizar nos seus projetos, para aumentar a tua produtividade, melhorar aí a qualidade do teu software, o ciclo de vida da tua aplicação. E a gente vai fazer isso seguindo as recomendações de codificação, boas práticas de programação, utilizando os padrões de projeto e 100% de tecnologia moderna, para aprender a programar do jeito certo. Sempre em um novo episódio, a gente vai estar utilizando um componente para poder resolver esse problema, e isso vai nos tornar muito mais produtivos. Nesse primeiro episódio, a gente já vai começar aqui vendo quais são os requisitos que a gente precisa atender para inicializar um projeto do jeito certo, e a gente também já vai configurar a nossa IDE e o nosso ambiente de desenvolvimento para que a gente possa programar junto. Afinal, essa é a ideia. A cada novo episódio, a gente colocar a mão no código, debugar e testar e ver tudo acontecendo. Então é por isso que é muito importante que você execute essa aula junto comigo. Mas antes de ir para a prática, deixa eu só te explicar o porquê que é tão importante assim a gente aprender a utilizar a tecnologia moderna no nosso workflow de desenvolvimento. Eu vou te dar um exemplo prático para que tu entenda isso. Digamos que eu peguei ali um projeto web. Eu sei que ali eu tenho a regra de negócio do meu cliente, a solução que eu estou desenvolvendo específica, mas eu também tenho vários blocos ali do meu sistema que vão se repetir para cada novo projeto que eu pegar. Então eu tenho ali a minha paginação de resultados, o envio de imagens, arquivos, para que eu possa trabalhar com mídias no sistema. Se eu for trabalhar com imagem, eu tenho que poder gerar uma miniatura ou uma thumb personalizada. Além disso, eu tenho, por exemplo, o disparo de e-mail. Todos esses recursos são pequenas peças que montam o nosso quebra-cabeça para que a gente possa desenvolver o sistema. E normalmente o que a gente faz para poder entregar esse projeto é programar tudo na mão, desenvolver cada uma dessas dependências. Só que isso vai me tomar muito mais tempo no desenvolvimento e, além disso, vai diminuir o ciclo de vida da minha aplicação, já que a cada nova versão do PHP ou dos softwares que são lançados e atualizados constantemente, eu tenho que dar manutenção, atualizar esse código. Para eu pegar e colocar em um novo cliente, eu tenho que me responsabilizar por todas essas dependências. Agora imagina que você pode ter aí vários programadores trabalhando com você de forma automatizada nesse projeto. Eu vou ter lá um programador responsável pelas imagens, o outro programador responsável pela paginação de resultados, outro programador responsável pelo envio de e-mail. E assim, eu foco simplesmente na regra de negócio para eu poder entregar o mais rápido possível e com a maior qualidade esse projeto. Afinal, quanto menos tempo eu demoro para entregar, mais eu faturo com esse projeto. Não é muito melhor assim? Isso é possível hoje graças ao PHP Fig, ou PHP Framework Interop Group, que é um grupo formado pelos programadores que desenvolveram os principais frameworks PHP do mundo. Eles uniram forças para criar a PHP Standard Recommendation, ou PSR. E com essas recomendações, a gente consegue ter a interoperabilidade. Ou seja, a gente está seguindo um guia de codificação que permite que eu e você possamos programar da mesma forma, ou seguindo ali os mesmos padrões, para desenvolver um código coeso, que a gente vai entender. E, portanto, a gente pode compartilhar o nosso código. E mais ou menos em 2016, essas PSRs começaram a se popularizar. Dali a gente começou a utilizar o Composer e começou a utilizar os componentes. E a maior comunidade de programação do mundo, que é a comunidade do PHP, começou a publicar milhares de componentes no Packagist, que é o nosso mercado de componentes, para que a gente possa baixar e utilizar no nosso projeto. Então, a partir desse novo cenário, a gente não precisa mais fazer tudo na mão. A gente pode simplesmente montar esse quebra-cabeça para entregar sistemas muito melhores, mais coesos, com ciclo de vida muito maior e ainda garantindo maior qualidade. E é basicamente isso que a gente vai trabalhar aqui no PHP Tips. A cada novo episódio, a gente traz um componente ou uma solução em comum para que você possa aplicar aí no teu projeto também. E olha só, se tiver qualquer dúvida sobre esses microcomponentes ou alguma peça do quebra-cabeça que tu queira montar, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te atender. Se tiver qualquer dúvida, coloca ali também. Show? Ah, não esquece de dar um joinha no vídeo e de compartilhar ele no teu perfil e principalmente compartilha esse vídeo nas tuas comunidades de desenvolvimento. E assim, juntos, a gente vai oxigenar o PHP Tips e eu tenho certeza que a gente vai ajudar muito o programador BR a representar esse cenário. Bom, vamos agora para a tela do computador aprender a configurar nossa IDE e o nosso ambiente de desenvolvimento. E o primeiro site que tu está vendo aqui é o Champ. Ele é um servidor local que traz todo o pacote de serviços que eu preciso para poder programar aqui na minha máquina, no meu workflow de desenvolvimento.
E olha só, eu não estou te dizendo para te instalar esse servidor. Se você já tem algum software aí onde você já desenvolve, não tem nenhum problema, desde que a gente cumpra os mesmos objetivos e tenha os mesmos requisitos para poder fazer aí os exemplos. Show? Então você pode seguir aí com a sua configuração mesmo. O que eu vou te mostrar aqui é o que eu utilizo no meu dia a dia. O Champ, então, ele traz aqui o Apache, que é o servidor local. Ele tem também o MariaDB, que é o banco de dados que a gente vai estar utilizando aí em algumas aulas para poder fazer persistência. Eu tenho também o PHP e o Perl. Então ele tem tudo que eu preciso aqui para eu desenvolver um ambiente profissional. Bom, o próximo site que eu tenho aberto aqui é o getcomposer.org. Nele, a gente tem o gerenciador de dependências do PHP. É com esse cara aqui que a gente vai buscar os componentes, fazer o download, colocar esses componentes no local certo da nossa aplicação, fazer a atualização de versões, tudo de forma automática, feita pelo Composer. Então, basicamente, o que a gente precisa é parametrizar o nosso projeto para poder automatizar tudo isso. E é nessa parada que a gente trabalha agora. A gente vai parametrizar nossa IDE e deixar tudo pronto por aqui. Vamos lá então. Primeiro ponto, acessa aí o getcomposer.org e aqui a gente vai ter o Getting Started, que é basicamente o guia inicial de instalação. Aqui você vai ter um passo a passo, inclusive, tu pode utilizar aí, traduzindo com o Google, é bem tranquilo de acompanhar, tá? Nessa página aqui de instalação, a gente tem, por exemplo, o Windows. Para você que utiliza, tem a instalação com o .exe, né? Você pode baixar aqui esse instalador e se você já tiver o servidor web instalado, inclusive, o processo de instalação aqui vai parametrizar tudo para você. Basta você ir indicando os caminhos, legal? Então, para instalação no Windows, esse é o procedimento. Agora, se eu voltar lá no começo e clicar em Download, eu vou ter o procedimento de instalação via terminal, que é mais utilizado no Mac e no Linux também. Você pode então fazer essa instalação através aí do seu terminal ou da forma mais simples que eu vou te mostrar agora, que é fazendo o download direto para a pasta do seu projeto. Então a gente já tem também aqui o composer.far, que é o Composer de fato, pronto para fazer download. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui uma pasta, você percebe que eu estou lá dentro da minha Applications, Champ, Champ Files, htdocs, phptips. Esse htdocs é a pasta pública do servidor Apache que eu mostrei para você ali do Champ. Então a gente vai já criar aqui uma arquitetura de projeto para poder debugar. Legal? Dentro da pasta htdocs, então, eu tenho a pasta do nosso projeto e o EP01. A cada novo episódio eu vou criar essa pasta e vou mantendo os arquivos aqui para a gente poder organizar a nossa biblioteca. Faz aí também, vai ser legal para você poder consultar depois. E aí dentro dessa EP01 é que a gente vai trabalhar agora. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a MDE e você percebe que eu utilizo a PHP Storm. Óbvio que ela é uma IDE premium e ela traz alguns recursos aí que ajudam na nossa produtividade, agilizam o nosso desenvolvimento. Só que ela é paga. Se você não quiser investir em uma IDE agora, sem qualquer problema, você pode utilizar, por exemplo, aí o NetBeans ou mesmo qualquer editor de código que trabalhe com PHP e tenha, de repente, ali um plugin do Composer para poder gerenciar isso com você. Legal? Vamos lá então. Eu vou clicar aqui ó, em Create New Project. A gente vai criar um projeto a partir do zero agora. Eu vou acessar aqui a pasta, ele já caiu no phptips. Vou clicar aqui em EP01 e vou clicar em Open e depois em Create. Pronto, nossa ideia já abriu aqui com o projeto criado. Você percebe que não tem nada dentro da pasta. A gente tem que chegar agora até o Init Composer, criando o arquivo de configuração. Então vou fazer o seguinte, eu vou abrir mais uma vez aqui o Chrome e vou clicar aqui, ó, que é a versão do Composer disponível para download. Ele já vai abrir aqui para a gente a pasta para a gente poder salvar. Inclusive eu já estou lá no EP01, então eu vou salvar direto aqui na raiz do meu projeto. Posso voltar aqui para a IDE mais uma vez, você percebe que o composer.far já apareceu. O que eu tenho que fazer agora é criar o composer.json para inicializar o meu projeto. Você pode fazer isso direto na pasta com um Command N ou o comando de criar o arquivo, ou utilizando as ferramentas da sua IDE ou do seu editor. Nesse caso aqui eu vou em Tools ou Ferramentas, aí na sua IDE, se estiver traduzido, e vou no menu Composer, Init Composer. Quando eu clico aqui, a IDE vai perguntar aonde que eu encontro o composer.far. A gente acabou de fazer o download dele. Então vou clicar aqui na pasta, e na pasta do meu projeto eu vou selecionar esse arquivo. Vou clicar aqui para não fazer o download, a minha IDE oferece essa opção, e vou clicar em OK. Você vai perceber que a gente já criou o arquivo de parametrização. O projeto está inicializado assim, e óbvio que tem algumas configurações a mais. E essa é a forma mais simples de fazer. Você acessa o site do Composer, faz o download do FAR e sai utilizando ele aí, que ele já vai estar apto a gerenciar suas dependências. Eu vou fazer o mesmo processo agora como eu utilizo no meu dia a dia. Já que eu tenho o PHP Storm, ele me permite automatizar tudo isso. Então eu não preciso nem acessar o Get Composer. Vamos ver como funciona?
Vou deletar aqui então, dentro da nossa pasta, EP01, tanto o composer.json quanto o composer.far. Ao voltar para o projeto, ele já atualizou, a pasta está vazia mais uma vez. Vou lá em Tools, Composer, Init Composer, eu vou clicar aqui em Download Composer.far from getcomposer.org e vou dar um OK. Automaticamente a IDE se conecta ao site e faz o download do Composer para mim. Posso ir em Tools mais uma vez, Init Composer, e aí ele já cria o nosso composer.json. O próximo passo é a gente parametrizar o nosso projeto. E o primeiro é o name. Para a gente configurar esse cara, a gente vai acessar lá o Chrome mais uma vez, eu vou abrir mais uma aba aqui de navegação e vou ir em github.com. E você pode utilizar também o Bitbucket ou qualquer outro servidor de Git, tá? Eu gosto do GitHub. E o que eu preciso aqui é do meu usuário. Vou passar aqui um /RobsonVeleite, você vai ver que esse é o meu usuário. Se tu estiver acessando, aproveita e me segue aí, porque essa é uma rede social de programadores e tu consegue assim acompanhar os meus componentes para você poder utilizar na tua aplicação. Show? Vamos lá então. Vou pegar o username aqui e esse vai ser o fornecedor da minha aplicação. Passei lá o usuário do meu GitHub. Próximo ponto é o nome desse projeto. Eu vou passar aqui, PHP Tips 001. E aí eu tenho a descrição. Eu vou copiar ela que eu tenho aqui na próxima tela, só para a gente não ficar digitando, e vou colar ela aqui rapidamente. Então, conhecendo o Composer, configurando a IDE, PHP Tips 001. Depois eu tenho aqui o Minimum Stability. Se eu deletar essa configuração, der um Ctrl espaço, você vai ver que eu tenho lá uma versão alfa, ou seja, é a primeira versão desse software, ou ainda a primeira versão de uma versão desse software. Eu tenho o beta, que é o teste, eu tenho o dev, que é uma versão somente para desenvolvimento, e a stable, que são as mais utilizadas. Então eu vou dizer qual que é o mínimo para eu poder utilizar esse software em produção, no caso. Vou clicar aqui em stable, depois eu tenho license. Aqui tem uma particularidade muito importante. Se você estiver trabalhando em código de terceiros, que não foi 100% você que desenvolveu, ou ainda num projeto para um cliente seu, coloca a licença como proprietário e lá no GitHub você mantém o projeto como privado. É muito importante que você faça isso para que você não tenha problemas aí com direitos autorais, quebra de propriedade intelectual, por exemplo. É uma parada bem séria, tá? Agora, se o projeto é seu e tu está desenvolvendo aí para compartilhar, a licença correta que a gente vai utilizar é a licença MIT. Existem outras também, né? A gente pode listar ali, tem a GPL e tudo mais. Eu gosto de utilizar a MIT quando eu vou compartilhar. Quando não for, a proprietário. E abaixo aqui a gente tem o autor. Bom, basicamente o que eu vou fazer aqui então, o meu nome, robsonv.leite, eu sou o autor desse projeto. Vou colocar aqui o e-mail cursos@upinside.com.br, que é o e-mail da empresa. E aí eu tenho mais duas propriedades aqui. Eu posso passar o role, que pode ser aí desenvolvedor ou autor do projeto, ou seja, a minha função nesse projeto. Eu vou passar lá, developer. Depois eu tenho também aqui o nosso run page, que é o site. Posso passar https://upinside.com.br. Tudo pronto, essa é a parametrização inicial. A gente também precisa aqui de alguns outros parâmetros para configurar o nosso projeto. E eu gosto muito de deixar tudo explícito aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é passar um config, e dentro desse config eu vou pegar aqui a vendor dir, que é o diretório do meu projeto, aonde o Composer vai instalar todos os componentes que eu pegar lá no Packagist. Eu já vou mostrar isso para você também. Eu vou botar aqui vendor, que é o padrão. Nesse caso, eu nem precisaria informar essa configuração, porque já é o que vem de fábrica aqui, tá? Só que eu gosto de deixar explícito, porque assim, batendo o olho, eu já sei onde vai estar os componentes, já sei onde vai estar as minhas classes também. A gente tem algumas configurações a mais aqui, que você pode até estudar. Basta acessar lá o getcomposer.org e em Documentation, traduzir para português, você vai ver tudo isso explicado por lá também. O que eu estou te mostrando aqui é o que eu utilizo no meu dia a dia, tá? Bom, posso remover essa parada daqui então. O config é basicamente isso. Depois eu tenho aqui o autoload. Esse cara é muito importante. Através dessa parametrização, eu estou dizendo para o Composer quais são os arquivos que ele tem que carregar automaticamente. É ele que vai gerar o nosso arquivo de inclusão. E com um require apenas, a gente vai deixar tudo disponível no nosso projeto. As classes que a gente desenvolve, os componentes, os arquivos de configuração. Para a gente fazer isso, a gente vai seguir aqui a PSR4. E essa PSR4 é uma PHP Standard Recommendation, criada lá pela PHPFig. Eu vou acessar rapidamente aqui só para a gente dar uma olhada. Eu tenho lá então php-fig.org. E aqui na página inicial a gente já tem algumas recomendações.
Uma delas é a PSR4, é como a gente faz o carregamento das dependências do nosso projeto. E a outra muito importante, que está na home também, é o Coding Styles. Então, o mínimo para você ter um projeto atualizado hoje é você seguir a PSR1, a PSR2 e a PSR4. Show? Bom, sabendo disso então, a gente já sabe de onde vem esse autoload também. Eu vou abrir aqui e vou passar um source contra barra. Esse é o namespace da minha aplicação, o fornecedor do meu projeto. Show? Vou passar aqui dois pontos e aí eu pego um source barra, que é o diretório aonde eu vou fazer o carregamento. Outra coisa bem interessante que eu posso fazer aqui é passar um files. É um parâmetro que eu vou dizer para o meu autoload carregar arquivos específicos. E aí eu posso passar aqui, por exemplo, um source barra config.php. Pronto. Percebe agora que a gente tem aqui dois alertas. A IDE está falando que os arquivos não existem. Para que eu possa remover esses alertas, eu vou lá no EP01, Command N diretório, vou criar a pasta source. Primeiro alerta já saiu. Dentro da nossa pasta source, Command N, arquivo PHP, config.php ele pega automaticamente. Já abriu o arquivo aqui para a gente verificar, vou fechar ele. Você percebe que o alerta já sumiu também. Então agora quando eu rodar o meu Composer, o autoload dele já vai incluir esse arquivo na inicialização. Fica muito mais fácil a gente trabalhar. E aí, por fim, a gente tem o principal motivo de se utilizar Composer, que é o comando require. É através dele que a gente vai buscar os nossos componentes. Com isso eu posso abrir e fechar aspas duplas, e olha que legal, a minha IDE já vai lá no Package, no site ou repositório de componentes, e vai trazer aqui pra gente alguns componentes que a gente pode utilizar na nossa aplicação, automatizando rotinas em comum. Se eu pegar aqui, ó, Coffee, Code, você vai ver os componentes envolvidos por mim que estão disponíveis para você utilizar hoje, como o Data Layer, o Router, Optimizer, Uploader. Cada um deles a gente vai abordar aqui em diferentes episódios, juntamente, óbvio, com diversos de outros componentes desenvolvendo rotinas em comum. Se eu precisasse, por exemplo, agora fazer um disparo de e-mail autenticado, eu poderia colocar aqui phpMailer barra phpMailer, esse é o nosso componente, e ele vai dizer aqui quais são as versões disponíveis. Eu vou selecionar o último aqui, que está dizendo o seguinte, pegue a versão 6.0, qualquer versão final. Essa versão final aqui são versões retrocompatíveis, então você pode deixar o Composer atualizar automaticamente. Agora, a segunda versão aqui pode ter alguma alteração de comportamento, então é sempre legal você colocar um número fixo para garantir que o seu projeto vai estar seguro e que você vai conseguir dar manutenção aí sem qualquer problema. Show? Bom, depois de ter tudo parametrizado, eu vou vir aqui acima e vou clicar em Show Log. Dependendo da sua IDE ou da ferramenta que você está utilizando, esses menus aqui também vão estar lá na barra Tools, tá? No caso do PHP Storm, ele coloca aqui no Composer.json para eu poder utilizar. E eu vou clicar em Update. Você percebe que o Composer começa a fazer aqui uma varredura, ele vai ler os meus arquivos, vai fazer o download dos meus componentes e vai gerar o arquivo autoload.php. E é ele que a gente vai utilizar na nossa aplicação. Vamos fazer o nosso debug agora? Eu vou clicar aqui em EP01, Command N, enquanto instala, a gente vai brincando aqui, eu vou criar um novo arquivo PHP. Esse arquivo vai ser o nosso index.php. O arquivo está criado, você percebe aqui abaixo ó, que o composer.log já fez o download para a gente, inclusive ele traz várias dicas aqui do próprio php.mailer, caso eu queira utilizar aí o Google, por exemplo, para fazer autenticação e envio de e-mails, entre outros, mas isso é assunto para outro episódio. O que a gente precisa saber aqui é que a gente teve o nosso autoload files gerado. Então dentro do nosso projeto agora a gente tem um vendor e dentro do vendor um autoload.php. Esse cara aqui já está compreendendo qualquer componente que eu tenha disponível dentro da pasta vendor e qualquer classe ou arquivo indicado no meu composer.json dentro da pasta source. Para eu poder trabalhar com tudo isso agora disponível no projeto, tudo que eu preciso fazer é require, passo aqui um _ dir, ponto para concatenar barra, Ctrl espaço, já reconheceu o projeto. Barra vendor barra autoload ponto e vírgula. Pronto, está tudo disponível para eu poder trabalhar. E agora, para a gente poder de fato aprender tudo que a gente viu aqui, a gente só precisa fazer o seguinte, echo, vou passar aqui um H1, vou fechar esse H1, obviamente quando a gente estiver trabalhando no nosso projeto a gente não vai mesclar o PHP com HTML, mas aqui é só um exemplo, tá? Eu vou dizer o seguinte, olá mundo, bem-vindo ao PHP Tips. Show de bola! Vamos acessar aqui o nosso navegador. Vou acessar aqui a pasta do projeto, que é localhost/phptips, no caso do meu servidor local.
E aqui eu tenho o EP01. Vou acessar a pasta. Olá mundo, bem-vindo ao PHP Tips. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio desse projeto, eu espero de coração que você tenha curtido. E cara, faz a tua configuração aí, aprende esse processo, porque a cada novo episódio a gente vai partir daqui, já tendo o Composer parametrizado e os componentes para a gente poder trabalhar. E a cada nova aula a gente vai aprender a resolver um problema específico, desenvolver uma aplicação real que tu pode utilizar aí no teu sistema para aumentar a tua produtividade. E olha só, eu conto muito com a tua ajuda para que a gente possa oxigenar o PHP Tips na nossa comunidade de desenvolvimento. Para isso, deixa aí o teu joinha, compartilha esse vídeo lá no teu perfil e nas comunidades de programação que tu participa e deixa um comentário aqui, dizendo o que tu achou da aula, dando uma sugestão para o próximo componente ou solução que a gente vai desenvolver. Show? Conto contigo. Te deixo aquele forte abraço e eu te vejo na próxima aula.